Arana convocado pelo Diniz para jogar aí nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Ele vai jogar contra Venezuela e Uruguai, dia 12 e 17. Ele ainda está ganhando confiança de jogo. Clinicamente ele está curado, né? E está jogando e tudo mais, mas ainda está ganhando confiança de jogo. Ele está pronto para a seleção brasileira? Eu? É. É que você jogou a pergunta aí, eu vou buscar então. Ô Bob, a primeira coisa que eu quero falar do Arana, cara, é muito mais do que o profissional, o quanto pessoal deve estar sendo essa convocação para ele, o quanto deve estar sendo confortante para a família dele, antes de entrar no âmbito do merecimento, da meritocracia. A gente tem que vibrar com o lado do ser humano mesmo, né? Muitas vezes a imprensa e muitas vezes o torcedor, nós colocamos os caras, não sei se porque ganham muito, alguns ganham muito bem, não sei se porque estão também, como são pessoas públicas, estão com os holofotes, nós colocamos eles como super-heróis e esquecemos o lado humano, o lado do erro, o lado de problemas, o lado de problemas particulares ou até mesmo pessoais, como depressão. Estava vendo e lendo uma matéria do Alisson. Você lembra daquele Alisson que passou pelo Cruzeiro? Revelado na Toca. Revelado na Toca, passou pelo Grêmio, passando dificuldade, sem vontade de treinar. Aí me lembro de uma declaração forte do Thiago Ribeiro, que não tinha força para ir treinar, tinha medo de sair na rua, síndrome do pânico. Então, por vezes, nós tiramos o lado pessoal. E isso para o Arana hoje deve estar sendo uma vitória absurda. Então, um lado humano em primeiro lugar. E isso eu quero valorizar aqui. O cara que ficou fora de uma Copa do Mundo, gente, que com certeza iria para uma Copa do Mundo. E toda a família, e ele, naquela expectativa, em um planejamento. E ver, num jogo, isso se desmanchar, desmoronar e o sonho ir embora. E poucos meses depois dessa Copa do Mundo, ou não, muitos meses depois dessa Copa do Mundo, ele está sendo convocado. Acho que o Arana é um ótimo jogador. Claro que nós temos outros laterais, como por exemplo o Ayrton Lucas, que teve uma queda. O Ayrton Lucas, que joga no Flamengo, teve uma queda de desempenho, mas como um todo um Flamengo. Mas ele tem um ano muito bom. O Ayrton Lucas tem um ano muito bom. O Arana está entre os melhores laterais do Brasil, jogando aqui. Como brasileiro, ele está entre os melhores. Então, eu prefiro hoje, Bob, ficar mais com o lado humano e desejar toda a sorte do mundo para o atleta. Futebol ele tem. É que aquele Arana de 2021 ainda não pintou, mas é mais do que normal. O cara ficou fora quase um ano. Cara, acho que assim, ele ficou fora, você disse bem, ele estava na seleção, se machucou, se recuperou, nada mais natural do que ele ter a oportunidade. Né? O que você acha, Dodô? Eu acho que o Arana, como o CJ acabou de falar aí, tem ainda que evoluir e é absolutamente normal, depois de praticamente um ano, né, que foi a recuperação do Arana. Guilherme já conviveu muito com o jogador no DM, o cara tem que ter uma cabeça. E o fisioterapeuta, além de fazer trabalho de fisioterapia, ele tem que fazer trabalho de psicólogo. Porque o cara fica deitado ali, ele começa a se irritar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Os exercícios são exaustivos, são repetitivos, não é fácil. Então eu acho que veio premiar o futebol que o Arana já jogou e pode jogar. E eu acho que o Fernando Diniz foi muito hábil na convocação do Arana. Muito hábil na convocação do Arana. E o Arana, tirando a parte de dentro do campo, que é a que ele tem que render, a parte profissional, ele é um cara espetacular. Sabe aquele cara resenha, Guilherme, que brinca, que ri, que agita o ônibus, que agita o vestiário, que está sempre... Bom de grupo. Alto astral. Então, merecido, parabéns, Arana, que você retome, né, o seu futebol espetacular que você estava jogando antes da Copa do Mundo, e eu acredito que você vai conseguir, porque talento para isso você tem de sobra. E eu vi uma gravação que a TV Galo fez com o Arana pouco depois que ele recebeu o comunicado do Rodrigo Caetano, a emoção do Guilherme, muito legal. Não deve ter sido fácil passar por tudo que ele passou no ano passado, sabendo que era um nome certo
na Copa do Mundo, né? E uma contusão seríssima, delicada, né? Deve ter sido uma recuperação muito dura. Também concordo, acho que ele ainda está longe daquele grande futebol, mas que foi uma recompensa enorme, todo o sacrifício dele, não resta a menor dúvida. E mostra que também o futebol brasileiro anda carente de laterais, né? De certa forma, é uma boa observação. Não é? É uma boa observação. Até porque, Gui, foram questionados. A presença de Danilo, que é um ótimo jogador, mas Alexandro, Daniel Alves, ele foi convocado para a última Copa do Mundo com quase 40 anos. O problema das laterais, eu acho que é um problema meio que mundial. Nós temos, assim, uma escassez. Existem ótimos nomes espalhados mas nunca iguais. O número, né? Nunca igual a centroavantes, meias, goleiros que a gente vê por aí. Mas o Brasil passa por uma entre-safra aí de lateral. Eu achei que ele talvez chamasse o Alex Telles, que está atualmente no Al Nassr lá com o Cristiano Ronaldo, com o Luiz Castro. Mas eu acho que foi muito merecido, assim, é uma recompensa enorme para o esforço do meu xará.